casa. Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. Um lugar para dividir histórias e dar aquela força nos momentos de incerteza. Vamos aqui falar sobre aquelas coisas que a gente só conta para os de casa mesmo. Então puxa a cadeira, pega o pão de queijo que o O de Casa está começando. E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial. Ela está literalmente do outro lado do mundo. Ela é assistente virtual, formada em letras, português-francês pela Unesp, fez especialização em RH na PUC e fala 4 línguas. Ela é de Assis, interior de São Paulo, segundo ela, pé vermelho com muito orgulho. Foi assistente executiva por 17 anos na indústria automotiva. Saiu pela primeira vez do Brasil há 30 anos e desde 2014 tem feito voluntariado por onde passa como uma maneira de retribuir o que tem recebido nessa longa jornada. Está morando atualmente na França há 1 ano e meio. Com vocês, Juliana Carneiro. Seja bem-vinda ao O de Casa. Muito obrigada, meninas. Faltou um pão de queijo aqui para mim, viu? Depois vocês me mandam pelo correio. Então, a gente precisa arranjar uma maneira de fazer esse pão de queijo viajar pelo Zoom, né? Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada, na verdade, de estar por aqui com vocês. E Que isso, o prazer é todo. Viva a virtualidade, né? A gente está pertinho, tá longe, mas está pertinho. É uma delícia isso. É verdade, o prazer é todo nosso falar com alguém da França. Nossa, muito legal. Imagino que você tem muita experiência para trocar, para ensinar para a gente, né? O seu ponto de vista, que é o que a gente fala aqui, né? Das delícias e angústias de morar fora do Brasil. Mas então, para começar, a gente sempre pede o convidado para trazer uma música brasileira que inspira. Então, o que te inspira em relação à música brasileira? Eu fiquei pensando, quando você para pensar, né, numa música brasileira que te inspira, acho que assim, tem tantas, né? As nossas músicas brasileiras são tão ricas, são tão bonitas, mas eu gosto muito, muito, assim, tem sido um pouco o meu lema ultimamente, a música Estrada do Cidade Negra, né? Que é aquela, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Por que eu penso nessa música? Eu adoro essa música. Ela é lindíssima, a letra dela é maravilhosa, a gente pode, acho que, interpretá-la de um monte de jeito, né? Eu fiz letras e ainda fico tentando imaginar o que estava na cabeça do cara que estava escrevendo, enfim. Mas, assim, eu fico pensando muito, porque, assim, eu penso muito na minha vida quando eu penso nessa música, né? E na vida de um monte de gente, como a gente fala, que vai morar fora, não precisa nem, às vezes, ser fora do Brasil. Quando você muda de estado, até a gente tem uma diversidade tão grande que você passa uns perrengues, na verdade, assim, as pessoas só veem a foto bonita, né, que a gente posta no Instagram. Não vê o que está por trás disso, o tanto que você caminhou para chegar até lá, quantas noites você ficou sem dormir, e quanto de choro teve naquela coisa. Então, assim, para mim essa música é muito linda, assim, é uma coisa que me inspira realmente. E depois saber que você pode sentar e olhar para o mar e, né, chega a calmaria. Então, eu adoro essa música, acho ela verdadeiramente lindíssima, assim. Ela é mesmo. Eu também, eu gosto dela, eu geralmente posto ela nos meus stories, porque eu sou do interior de Minas e aí eu fui para a capital, e aí morei em vários lugares na capital, e depois você muda de país, então assim, realmente você não sabe o tanto que eu caminhei para chegar até aqui. É bem isso, né? Coisa assim, porque todo mundo acha que assim, só tem glamour, né? Quando você faz essas coisas assim, né? Então, e também não dá para ficar contando tudo quanto é perrengue que a gente passa, porque senão a gente fica chato também, né? Mas assim, eu acho que a caminhada também é interna, né? O tanto que a gente caminha internamente para chegar onde a gente está. Isso é muito diferente, né? Mas legal essa inspiração. Então, Ju, mas agora para a gente conhecer um pouquinho sobre você, conta da sua história, de quando você estava no Brasil e você tomou essa decisão de sair do país, que já faz 30 anos, né? Ou seja, faz um tempão a primeira saída. Então, como que aconteceu? O que você fazia no Brasil, né? Qual que era a situação naquele momento que fez você ter essa trajetória?
Na verdade, assim, foi um ping-pong, né? Diria, porque fui, voltei. Então, a primeira vez, há 30 anos atrás, eu vim para a França como au pair. Não sei se todo mundo sabe o que é uma au pair. Au pair é aquela jovem ou aquele jovem, porque hoje os meninos também podem fazer isso. Existem regras, aqui na França são 25 anos, você não pode ter mais do que 25 anos, pelo menos na minha época era assim. Para você vir, você mora na casa de uma família e presta algum serviço para ele. Então, para eles, eu vim para a França para cuidar de uma menininha, que na época, quando eu cheguei, ela tinha 4 meses, ela faz 30 anos agora em maio, o que não me rejuvenesce. Você ainda tem contato com ela? Tenho contato com ela. Ai, que legal! Inclusive, estou combinando de ir vê-la no final de maio. Eu não a vi mais, né? Eu não a vi. Tenho contato com a família, a gente se inscreve todo Natal, assim, todo final de ano a gente se inscreve. E então, aí eu vim para cá, né, como au pair, então, porque eu queria, como eu fiz letras, fiz português e francês, eu achava que eu precisava vir para esse país onde as pessoas falam essa língua, se eu quisesse ser uma boa professora de francês. Porque quando eu me formei, eu achava que eu ia ser professora de francês, né? Vim para cá, fiquei, então, morei na casa dessa família, estudei francês, e aí de lá eu fui para a Suíça, na casa de uns amigos dos meus pais, porque eles disseram, já que você está aqui, Juliana, aproveita, a passagem do Brasil para cá é tão cara, quer dizer, era tão cara e continua sendo tão cara, e eles me disseram, já que você está por aqui, vem para cá, vem ficar um tempo aqui na nossa casa, para você conhecer, para você estudar. E aí eu fui, fiquei com eles depois que o meu período au pair terminou. Antes, entre a Suíça e a França, eu fiquei 2 meses na Inglaterra, porque eu falei, bom, já que eu tô aqui, economizei o dinheiro que eu tinha ganho como au pair e me dei 1 mês de curso na Inglaterra, o outro mês os meus pais me deram. Então, eu fiquei 2 meses na Inglaterra e depois 3 na Suíça, só voltei para o Brasil, conclusão, 1 ano e meio depois do que eu tinha saído. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar e tal, e, bom, conheci nesse meio tempo, tive alguns trabalhos e etc. E aí, nesse meio tempo, eu conheci meu marido. E aí, vim parar aqui na França outra vez. Né? Então, a primeira... Mas seu marido é meu francês? Marido é francês. Meu marido é francês. Ele tá. é. E aí, eu brinco que eu estava super acomodada lá no Brasil, não imaginava que tinha tido minha primeira experiência, né, fora, tinha adorado, achava e continuo achando que todo mundo precisa ter uma experiência dessa de sair de casa e quebrar a cara, porque assim, eu fiz coisas como au pair que eu não imaginava que eu ia fazer, né? E aí, então, a gente se casou, a gente já estava de casamento marcado quando ele recebeu a proposta para voltar para a França. E eu falei, caraca, e agora? E vocês vão rir, né? Mas eu chorei, da hora que ele me falou, aceitei a proposta, acho que eu chorei umas 6 horas seguidas, sem parar. Eu falava assim, como assim? Não era isso que eu tinha planejado, né? Eu tinha planejado que a gente ia casar e ia ficar no Brasil. E, enfim, a gente veio para cá, ficamos 10 anos aqui, os nossos filhos nasceram aqui. E aí eu comecei a trabalhar aqui, né? Porque eu trabalhava para uma empresa, a gente trabalhava na mesma empresa, meu marido e eu, foi assim que a gente se conheceu. E então eu trabalhava lá, quando eu vim para cá, assim que eu tive o meu visto, né, que eu podia trabalhar, eu fui lá bater na porta deles, eles me contrataram aqui, trabalhei por 10 anos nessa empresa, e aí um belo dia meu marido recebe uma proposta para ir para o Brasil. Aí vocês vão rir de novo. Eu chorei. Os meus colegas de trabalho saindo com a minha caixinha, né? No meu último dia de trabalho, eles olharam para mim e falaram assim, Juliana, mas por que você tá chorando? Você tá indo pro Brasil. Eu falava, mas eu gosto de vocês. E assim, parece muito louco, né? Pensar numa coisa dessa. Mas é que, assim, eu me apego muito às pessoas. Eu sou alguém que gosta de gente. Então, assim, toda vez que eu tenho que fazer e desfazer meus laços, isso para mim é muito custoso. E aí fomos para o Brasil, ficamos 6 anos no Brasil. Trabalhei de novo para essa empresa no Brasil. E aí, na crise de 2014, eu fui demitida. Né? A empresa cortou metade do efetivo que tinha no Brasil e eu fui nessa leva. E aí eu falei, caraca, e agora, né? Eu nunca tinha parado para pensar o que eu ia fazer, porque foram 17 anos
fazendo, entre aspas, a mesma coisa para as mesmas pessoas, era uma zona de conforto muito grande para mim, porque as pessoas na França conheciam o meu trabalho, então quando eu vim para cá, me contrataram sem problema, quando eu voltei para o Brasil, é a mesma coisa, e aí então eu tive que sair dessa minha zona de conforto. Eu falei, caraca, e agora? Eu vou fazer o quê, né? E aí eu falei, não quero voltar para esse mercado louco de trabalho, porque a empresa automobilística é muito, eu aprendi muito, sou muito grata, mas é uma coisa muito louca, assim, de tudo é para ontem. Então eu falei, não, acho que eu não quero mais isso que eu quero. E os meninos eram pequenos na época, eu falei, preciso arrumar alguma coisa que eu possa fazer, conciliar essa vida né, minha profissional e a minha vida de mãe. E aí eu conheci um grupo de franceses da escola dos meninos que faziam trabalho voluntário numa ONG na favela da Vila Prudente. E aí foi aí que eu fui parar lá, na favela da Vila Prudente, nessa ONG franco-brasileira. E trabalhei lá, eu brinco que eu trabalhava, eu só não tinha salário, o resto eu fazia tudo igual. E aí, nessa levada dessa, eu fui, aí, claro, de novo, né, a vida fala, opa, tá muito confortável aí, bora mudar outra vez. Fui parar em Recife, fiquei 1 ano em Recife, porque meu marido foi transferido para lá, e aí o bichinho do voluntariado já tinha me picado, fui fazer voluntariado de novo, né, numa biblioteca comunitária dessa vez. Então, juntei meu amor pelos livros com o voluntariado, fui lá. E aí, fazia nem um ano que a gente estava em Recife, disseram para o meu marido, tem um cargo para você nos Estados Unidos. E aí? Fomos nós de novo colocar a casa nas costas e parar nos Estados Unidos, onde a gente ficou por 5 anos no Michigan, né? Então, essa foi minha... aqui em Michigan. Eu tenho Michigan. Que delícia, a gente ama o Michigan, né? Então, aí essa foi a minha... Por isso que eu falo que foi um ping-pong, né? Eu fiquei nessa de vai e volta. A gente ficou 5 anos aí no Michigan, e aí voltamos para cá em agosto de 2023. A gente voltou para a França, depois de 12 anos fora da França, né? Então foi esse ping-pong que a gente ficou fazendo, né? França, Brasil, Estados Unidos, França, Brasil. Foi essa que foi a nossa ida e vinda. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui que quando a gente muda, a gente tem expectativas, né? Mas você mudou tanto. Deu para formar expectativas cada vez que mudava, né? Pior que dá, sabe? Como é que foi isso? Assim? É aquela história, né? Você sabe o que você está perdendo, mas você não sabe o que você vai ganhar. Não é mesmo? E eu tinha muita apreensão com essa volta agora para a França. Você vai falar muito louco, né? Terceira vez que eu estou vindo para cá, mas... A gente muda, né? Quando eu vim para cá, para a França pela primeira vez, eu tinha 23 anos. Hoje eu tenho 52, quase 53. Então, a gente não é mais o mesmo. E ao longo da vida da gente, a gente vai encontrando gente diferente, que vai acrescentando da vida da gente, a gente vai aprendendo outras coisas, vai entendendo que umas coisas que a gente dava valor não tem tanto valor assim, na verdade, né? O que você valorizava com 23 não é o que você valoriza com 53. Então tem uma coisa assim. Mas eu tinha, assim, muita apreensão, na verdade, nessa minha volta para a França, porque eu falava, caraca, né? E agora, né? E assim, porque eu acho que quando a gente enxerga o mundo de fora, porque eu acho que quando a gente mora fora, eu tenho essa sensação, que é como se eu desse um passo para trás e enxergasse as coisas assim dentro de uma bola. E a França, a primeira vez que eu vim para cá, não, era assim, era, né, fantástico. Eu vinha para a França que eu tive sempre muita vontade. E agora foi, ai caraca, será que toda aquela burocracia eu tô afim de novo? Aquela coisa toda assim, né, Mas só para te dizer, Clarice, eu contei outro dia e são 26 anos de relacionamento com meu marido e 11 mudanças. Nossa Senhora. Meu Deus, nossa Senhora! E isso é de uma importância, se você pensar assim, para mim a resiliência deve ter sido a sua palavra-chave, né? Porque são vários recomeços. Como é que lidar com esses recomeços e todos em lugares diferentes? Porque assim, mesmo quando você vai para um lugar que você já conhece,
é o que você falou, é outra etapa da sua vida. Então você enxerga as coisas com outro olhar, né? E aí você tem que se encaixar em você mesmo e abraçar aquilo que está te acontecendo. Como é que foi isso para você, assim? Você não pirou, não? Eu ia pirar. A cabeça ia dar nó. Olha, para ser bem sincera, assim, tem alguns momentos, não dá para dizer que tudo é um mar de rosas, né? Sempre. Não é. Mas eu acho que, assim, ao longo do caminho, a gente vai aprendendo a deixar de lado o que não é importante, o que vai, eu acho que, eu diria assim, o que vai poluir essa caminhada e o que vai deixar a gente mais tranquilo. Eu diria que, assim, era um fato, né? A gente iria se mudar por conta do trabalho do meu marido. Claro, eu choro, eu continuo chorando cada vez que eu vou me mudar. Não pensem que eu não choro, não. Do mesmo jeito, eu choro toda vez. E choro quando eu vou despedir dos vizinhos. A minha vizinha nos Estados Unidos, por exemplo, fala assim, mas Juliana, você não vai parar de chorar? Fica aquela melancolia, né? Aquela coisa do tipo assim, eu sei o que eu tô perdendo. Porque a gente tem que dizer uma coisa que é muito real, que é... A gente sabe que tem pessoas que foram super importantes naquele período da vida da gente, que a gente não vai ver mais. Né? Tem que ser realista quanto a isso. Então, você não vai ver mais. Mas, assim, tem outras coisas que eu fui aprendendo a lidar, que eu tento não sofrer por antecipação. Então, assim, eu penso, penso por quê, né? Preparar uma casa e enfiar ela dentro do container toda vez, dá um trabalho do cão. Nossa, porque cada né? vez a gente se Não muda dá? com todas as nossas coisas. Então a gente brincou, nem sei mais em qual momento foi que a gente se apelidou, quando eu falo, é o meu núcleo, né? Meu marido, os meus filhos e eu, de família Caramujo. A gente se chama de família Caramujo porque a gente vive com a casa nas costas, né? Nas costas. E eu acho que assim, são alguns mecanismos que a gente vai criando para ir rindo dessa coisa ao longo do caminho. Porque eu acho que se a gente for pensar na coisa, no negativo, do que a gente está perdendo, do que você não vai ter mais, ou, né, aquele brasileiro que fala, meu Deus, como é que eu vou viver sem feijão? Eu amo feijão, mas fui aprendendo a viver sem feijão, né? E assim, eu acho que a gente tem que aprender a ver o que tem de bacana no meio do caminho. Então, assim, quando eu fui para o Michigan, era a oportunidade dos meninos falarem mais uma língua, né? Que eu imagino que para mim foi o motor. Né? Eu dizia, eles vão poder falar mais uma língua, e hoje eles são trilíngues, os meus filhos, que é uma coisa que é sensacional. E aí, quando a gente voltou para cá, o meu mais velho tinha voltado 1 ano antes da gente. Então, assim, a minha felicidade era, poxa, a gente vai estar mais perto agora, a gente vai estar os 4 juntos. O meu mais velho está a 2 horas da gente aqui de trem, e o meu mais novo, que saiu para fazer faculdade no ano passado, está 1 hora só de trem. Então, quer dizer, eu acho que a gente vai criando alguns mecanismos positivos, pelo menos é o que eu tenho feito, vou criando alguns mecanismos positivos em volta dessa minha jornada, que me permitam fazer com que ela seja mais leve. Que permitam que ela seja mais leve. Porque se você focar só na falta do feijão, você não vai para lugar nenhum, né? Você não vai para lugar nenhum. Então... E você não vive, né? Você não vive. E não aproveita o que tem de bonito em cada lugar. Porque eu acho que, assim, a beleza tá na gente abrir os olhos e conseguir enxergar a beleza. Mas eu continuo chorando. Verdade. Não pensem que... Ô Ju, e você falando sobre os seus filhos e tal, e como que foi para eles, hein? Assim, crescer com tantas mudanças, os colegas, né? Fez colega e mudou de lugar, aí fez colega de novo, aí mudou de lugar, e como que é isso? Na verdade, isso é a grande questão, sempre foi para mim a grande questão, né? Porque a gente, quando a gente é grande, a gente engole um monte de coisa e beleza, a gente consegue ser um pouco racional. As crianças e os adolescentes, isso é mais difícil. O meu filho mais novo, quando a gente se mudou para o Brasil, ele tinha 5 anos e meio. E foi assim, ele me fez me questionar muito, na verdade. Eu estava super feliz. Apesar de eu ter chorado descendo as escadas com a minha caixinha lá no trabalho, eu estava super feliz com a oportunidade da gente ir para o Brasil e dos meninos viverem uma experiência de serem verdadeiramente franco-brasileiros, né? Porque eu falo sempre que até a gente morar no Brasil, os meninos eram franceses de mãe brasileira, né? Porque eles
a gente ia para o Brasil em férias, eles tinham contato com a cultura, com o livro, com tal, mas eles não tinham essa coisa de ter vivido esse ser brasileiro, né? E aí, quando ele voltou da escola, né, que tinha sido o último dia dele da escola, ele deitou no sofá e ficou amuado. E o meu filho mais novo, quando ele era criança, assim, se ele tivesse quieto, era porque tinha alguma coisa errada. Ou ia aparecer uma febre, ou ele ia ficar com dor de garganta, ia ter alguma coisa, porque ele sempre foi muito serelepe. Até que eu fui conversando com ele, eu falei, filho, o que tá acontecendo com você? Ele começou a chorar. Aí eu desmontei, eu chorei junto com ele, né? Por que você quer ir morar no Brasil? Eu não quero abandonar meus amigos, eu não quero abandonar minha escola. Gente do céu, foi uma coisa muito dolorida pra mim enquanto mãe. Porque eu não imaginei que isso pra ele, acho que a gente minimiza o sentimento das crianças, né? Porque a gente fala, 5 anos só, né? O que ele tá sabendo do que tá acontecendo, o que ele tá lembrando? Eu tava dizendo, né, que ele foi, então... Acho que a gente minimiza essa coisa da criança, né? E aí foi uma coisa assim que eu fiquei muito... Eu falei, caraca, mas o que eu tô fazendo? Será que eu tô sendo muito egoísta, né? De estar feliz, de estar indo morar no Brasil, porque a gente tava feliz. Era um momento profissional super bacana pro meu marido também. E a expectativa de voltar pro Brasil depois de 10 anos, dos meninos morarem lá e tal. E aí me deu um chacoalhão, assim. Mas, enfim, eles chegaram lá, se adaptaram, mas, assim, sempre foi... não foi uma coisa sempre muito fácil para ele, eu acho assim, para eles, né? Eu acho que essa coisa de fazer e desfazer laço, que eu falei para vocês, que, assim, eu sempre tenho dificuldade, eu choro cada vez em cada lugar que eu vou e tal. Eu acho que quem se muda muito, principalmente que quem é acostumado a criar os meninos, porque eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu sempre morei na mesma rua. Eu nasci numa casa, os meus pais tinham essa casa, aí a casa era muito velha, eles resolveram destruir e refazer a casa, a gente se mudou 5 quarteirões para cima na mesma rua, quando a casa ficou pronta a gente voltou para essa rua. Então assim, é muito louco, né? Eu vivi a minha vida inteira nesse mesmo lugar. E tenho os meus amigos de infância, eu ando na rua lá em Assis ainda, o meu marido dá risada, ele fala assim, não vai fazer isso, né? Faz alguns anos atrás eu cruzei com o ginecologista que tinha feito o parto da minha mãe. Eu falava, você acha que eu vou lá falar pra ele? Ele falou, Kilson, você não vai fazer isso. Aí, como assim você não vai fazer isso? Eu falei, eu queria falar pra ele, o senhor tá vendo, eu tô aqui. Mas daí meu irmão falou assim, Juliana, pelo amor de Deus. Eu falei, tá bom, então eu vou. Mas assim, só pra dizer brasileiro sendo brasileiro, né? Aquela coisa louca. Brasileiro sendo brasileiro. E assim, encontrei, a última vez que eu fui pra Assis agora, em dezembro, eu encontrei meu professor de física na rua. Aí, né, conversa, e assim, eu falei, caraca, e eu acho isso tão gostoso. Falei, poxa, será que eu tô privando os meus filhos de uma parte super legal, né, dessa coisa de ter raiz, de ter amigo? Eu me questionei muito. Mas, por outro lado, quando eu olho a capacidade que eles têm de se adaptar, né, nas coisas, então, assim, eles parecem camaleões. Eu vi uma entrevista, um trecho de uma entrevista da Maria Fernanda Cândido outro dia, que ela fala, porque ela e eu temos algo em comum, né? O marido dela é francês e os filhos dela são franco-brasileiros também. E aí, então, ela dizia que... Agora ela mora aqui em Paris há alguns anos, ela dizia que os meninos dela, eles têm essa capacidade de se adaptar. Se eles estão na França, eles são franceses. Se eles estão no Brasil, eles são brasileiros. E eu senti isso com os meus filhos desde muito cedo. Que eles têm esse camaleão mesmo, né? Se adaptar ao lugar que tá. Uhum. É interessante você falar isso, porque é uma coisa que é fato da gente entender, né? Como que a gente um pouco sobre o ambiente que a gente tá, né? Então, se você tá naquele ambiente e você se autoriza, né? Também a aceitar o que aquele ambiente está te proporcionando, você acaba se integrando mais facilmente, entre aspas, óbvio, mas eu acredito muito que a gente facilita um pouco, né, essa mudança, quando a gente aceita o que o ambiente está proporcionando. E aí eu fico pensando assim, nessas mudanças que vocês fizeram, como que fica a questão profissional, assim, o que você vê
não negativo, mas assim, o que você vê de diferente, sabe? Entre trabalhar no Brasil e trabalhar fora do Brasil, em termos de comportamento mesmo. Assim, tanto seu quanto das pessoas, porque no Brasil a gente tem um jeito diferente de lidar com algumas situações. A própria, que a gente estava falando aqui no início, a gente já falou em outro episódio sobre gambiarras, né? Então, assim, a gente tem alguns jeitos, e não só gambiarra, mas assim, a nossa forma de se adaptar é diferente, por exemplo, eu vejo do americano, né? Então, como que foi isso para você? Trabalhar na França, aqui no Brasil, como é que é isso? Na verdade, eu acho que assim, eu acho que eu levei vantagem nessa história, né? Quando eu vim para cá, né? Logo depois que eu me casei, que eu fui contratada, fui trabalhar na empresa aqui, era bem engraçado que as pessoas falavam assim, nossa, porque acho que assim, a gente tem uma coisa, bem essa história assim, não o jeitinho do lado ruim, porque eu acho que o jeitinho brasileiro tem o lado bom e o lado ruim, e eu prefiro não pensar no ruim, mas essa coisa que a gente tem de procurar, querer resolver a situação, dar um jeito para aquela coisa. Eu lembro de um episódio, por exemplo, que a gente tinha uma reunião super importante com o presidente da empresa, o presidente de uma empresa cliente e tal, e era uma coisa assim mega super importante. E o meu chefe chegou para mim e falou, e era uma coisa que começava logo depois do almoço, assim. E eu tive, não sei se, quer dizer, sacada ou não, mas ninguém me pediu, só que eu encomendei uns sanduíches, porque eu falei, vai que alguém tem que chega com fome. E aí meu chefe chega, 5 minutos antes da reunião começar, e chegou para mim e falou assim, Juliana, fulano de tal, que era o presidente da empresa, não comeu. E agora? Eu falei, tem sanduba ali, né, em tal lugar que eu encomendei. Ele só faltou ele não me beijou, óbvio, né, porque ele não faria isso, mas... como é que você pensou nisso, né? Tipo, eu falei, não sei como é que eu pensei nisso. Acho que eu fiquei pensando que se eu chegar na reunião e tivesse com fome, eu ia querer que alguém tivesse pensado, ainda mais sendo quem era, né? E aí, então, acho que tem umas coisas dessas, assim, e eu acho que eu levei vantagem aqui na França, nessa época, com essas minhas características, assim, porque eu sempre... dava um jeito nas coisas, né? As coisas eu nunca me dei por vencida, na verdade, né? Então eu levei vantagem. Não sei se hoje, na verdade, eu levaria vantagem ou não. Na verdade, hoje tem uma outra questão aqui em termos profissionais, que é o etarismo, que é triste de dizer, né? Que hoje já cheguei aqui, procurei trabalho e não consegui, né? E aí me dizem, que aí é o outro lado da moeda, você já tem uma certa idade e você ficou muito tempo fora do mercado francês, então não foi por aí que eu troquei de lado e falei, então vou fazer o quê? Vou levar isso a meu favor. Inventei essa de ser assistente virtual, porque assistente virtual, ninguém precisa saber a minha idade, ninguém precisa saber, né? Só precisa saber do que eu vou entregar para o cliente, então... Mas nos Estados Unidos... Mais uma vez... Oi? Mais uma vez o brasileiro sendo flexível e se adaptando e se ajustando às coisas que acontecem, né? Eu tive que encontrar essa coisa, porque eu falei, e agora, né? É aquela história de agora, José. Porque... Muito, muito legal isso que você está falando, porque eu acho que passa por esse lugar de dar um jeito e também de uma empatia, né? Que eu acho que é muito característica, assim, do brasileiro, né? Por exemplo, o meu filho mais velho, quando ele quer participar, por exemplo, a gente tá na praia no Brasil, aí tem um pessoal jogando frescobol. E ele não tem a raquete, não tem a bolinha, não tem nada. O que ele faz? Ele começa a pegar a bolinha que escapou. Exatamente. Aí ele vai lá, pega e depois pega uma outra e tal. Aí daqui a pouco ele tá jogando. Quando eu olho, ele já tá jogando. Alguém deu lugar para ele jogar. É a tática que ele usa para se infiltrar, assim, né? E ele observa de fora, assim, ou as pessoas no Brasil geralmente percebem que ele tá ali, né, observando, e aí fazem o convite para ele ir. Só que aqui isso não funciona.
Não funciona porque as pessoas, elas não têm essa empatia, né? Esse olhar para o outro, né? Então, ele pode ficar assim, o jogo inteiro parado ali, pegando a bolinha e ninguém vai chamar. Dá uma moedinha no final. Exatamente. É verdade, vai ganhar uma gorjeta, mas não vai ser chamado para jogar. Não vai entrar no jogo. É outra cultura, né? É outra cultura, exatamente. Quer dizer, é bem isso aí, o que você falou de outra cultura e do coisa me fez pensar, né? Porque eu gosto de conversar com todo mundo. Falo, né, com as pessoas, deu pra perceber já, né? Falo com todo mundo, converso com o motorista do ônibus, quer dizer, eu acho que assim, isso é um pouco meu, mas também é um pouco de brasileiro. A gente, brasileiro, deve ter o papo fácil. E nos Estados Unidos, eu não sei se em todos os Estados Unidos, mas em Michigan, pelo menos no período que a gente morou, eu achei que as pessoas sempre foram muito cordiais. Mas é uma cordialidade, eu diria, comercial, na verdade, né? Eu demorei para entender que a moça do supermercado, quando ela falava Hi, how are you, né? Ela não estava querendo saber como eu estava, era só uma fórmula comercial para ela dizer. E eu já começava a bater papo com a moça do caixa do supermercado, e ela não estava querendo saber do que eu estava querendo contar para ela. Então, é exatamente essa coisa cultural, né? Porque a gente bate, né? E até você entender o que é aqui, nem precisa, porque os caras do supermercado são rabugentos, eles nem te perguntam como é que você tá. Então, isso aqui eu não tenho esse problema. Eu ia perguntar isso, como é que é o francês? Porque assim, ó, eu vou te ser sincera, a minha percepção, quando fala francês na minha cabeça, eu realmente imagino uma pessoa mais sisuda, né? E muito polite. É isso que eu imagino, assim, totalmente chique, sabe? Uma pessoa chique, não sei, é o que vem na minha cabeça. Tem chique e chique, né? Tem chique Conta aí, como é que é esse estilo francês de viver? Na verdade, assim, é como no Brasil, na verdade, né? Depende da região onde você tá. É como a gente, por exemplo, né? Que as pessoas... eu amo a Bahia, por exemplo. Acho o baiano um povo aberto e que assim, eu falo que tudo de bom o baiano. Quando você tá na Bahia, as pessoas sorriem pra você, conversam com você, são cordiais. Então aqui é mais ou menos assim. As pessoas do norte da França, eu acho que elas são mais abertas, né? O meu filho, por exemplo, estuda no norte da França. Outro dia eu fui lá visitá-lo e a moça da farmácia foi cordial, foi conversar. Eles têm um contato mais fácil. Eu tô aqui na região parisiense, eu falo que o parisiense é rabugento, né? Aquela coisa assim, eu não sei se é porque... É mais ou menos que nem o paulistano, né? A gente fala mal no Brasil do paulistano, que tá sempre com pressa, emburrado. Eu acho que tem um pouco essa característica da cidade grande, da onde eu acho que quem pega muito trânsito, quem demora muito tempo para chegar em casa do trabalho, que seja no... Tá estressado, exatamente, né? Ele é rabugento por natureza, ele fica rabugento por natureza, porque, né, tem uma coisa assim, e a galera que tá mais, né, o cara que mora num sítio aí no Brasil, o cara é muito mais de bem com a vida do que o cara que pega 2, 3 horas de trânsito, que seja dentro do ônibus ou no metrô ou no carro, quer dizer, eu acho que tem uma coisa dessa, mas o francês, se você comparar os dois, o cara que mora no campo e o cara que mora no campo na França ou no Brasil, o brasileiro ganha, porque o brasileiro é mais simpático. O francês, né, do quesito rabugento, eles são mais rabugentos mesmo. Até meu marido concorda comigo. Você tem uma curiosidade mesmo, assim, você tem alguma história, assim, algum evento que aconteceu, alguma coisa diferente, assim, do jeito francês e brasileiro? Assim, uma curiosidade que as pessoas... uma curiosidade. Do jeito francês e do brasileiro. Tem... Quando eu fui... Eu dei bastante fora, né? Adoro! Quando começa a rir é porque a história é boa. Esses são os bons, né? Eu dei muito fora. Dei fora aqui, dei fora nos Estados Unidos. E... quando eu cheguei aqui, que eu fui ser au pair, né? Eu morava, era um vilarejo, gente, que tinha 400 habitantes. Vocês conseguem ver? Não tinha, assim, era um lugar muito pequeno. Então todo mundo sabia quem eu era, entre aspas, né? Porque, claro, né? É uma pessoa diferente. E para eu sair um pouco de casa, então às vezes a senhora para quem eu trabalhava, ela falava: você não pode fazer a gentileza de
comprar tal coisa para mim no supermercado. Eu adorava no supermercado. Aprendi muito francês lendo rótulo. Eu demorava um tempão no supermercado porque eu ficava lendo o rótulo dos produtos. E nesse dia ela me pediu para eu ir comprar laranja. E a nossa laranja no Brasil, eu estava acostumado com a laranja que a gente, na minha terra, a gente chama de laranja baiana, aquela que tem a casquinha verde, né, por fora lisinha. E claro, por que chama laranja se o negócio é verde, né? Já começa por aí que tá tudo errado. E aqui na França a laranja não é verde, a laranja é da cor da laranja, ela é laranja. E eu fiquei, gente, na banca lá da feira, demorei séculos para achar laranja que eu considerava boa, que era mais verde. Cheguei lá com uma dúzia de laranja verdes. Verde. Ela olha para mim e fala assim, mas não tinha laranja madura? Não tinha laranja boa? Eu falei, deu um trabalho para achar essas aqui. Gente, a laranja tava toda ruim, ela não tava madura ainda. Porque eu escolhi todas as verdes que tinha na banca. E aí foi. E assim, quando eu penso hoje, eu falo, caraca, né? É só você fazendo essas coisas que você aprende, né? Porque como é que eu ia saber que ela... Quer dizer, que a laranja era boa, né? Pra mim, muito laranja não tava boa. E aí eu fui fazendo dessas, assim, né? De fazer coisas... Eu tenho uma curiosidade. Eu não sei, eu já ouvi falar que os franceses também são literais, né? Então, assim, você precisa perguntar exatamente o que você quer saber para ter a resposta que você quer. Isso é verdade ou mais ou menos? O mito. Não, eu não acho que é assim, não. Eu acho isso muito mais dos portugueses do que dos franceses, muito mais literais. Eu não acho que o francês é muito literal, não. Eu não acho. Ele será que... entende as entrelinhas, né? Entende, e tem muita gente que é meio até, assim, eles têm um humor diferente, acho que eles, né, fazem piada com muita coisa, claro que é um humor diferente do nosso, mas falam, às vezes, nas entrelinhas também, eu não vejo isso como diferente dos franceses. O que eles têm de diferente da gente é que eles são mais formais do que a gente, eu acho, né? Você não vai na casa de um francês, por exemplo, de improviso, que nem a gente faz no Brasil, né? Você tá passando na rua, fala um oi para aquela amiga ali que eu conheço, toca a campainha e senta e passa o resto da tarde tomando café. Isso você não faz, né? De jeito. Que, aliás, é muito bom, né? Uma delícia. Uma das coisas que os meus filhos falam que eles adoram quando a gente vai pra Assis, na casa do meu irmão, é que tem um entra e sai de gente. É um amigo que aparece, um tio que chega e que vai ter essa coisa de entra e sai que a gente gosta, né, no Brasil. Acho que assim, essa espontaneidade, né, que a gente tem no relacionamento, né? É bem diferente mesmo. Você mencionou sobre o voluntariado, e aí eu queria... duas coisas que eu queria entender. Obviamente, você carrega vários valores, né, brasileiros, porque isso são... Bom, não tem como tirar da gente. Então, eu queria que você identificasse assim, os valores que você carrega e como você utiliza isso no seu voluntariado e como que é isso, esse voluntariado que você exerce hoje. Na verdade, assim, o voluntariado foi uma coisa, foi um caminho que eu diria, foi meio que sem querer, mas quando eu fico pensando hoje, era meio óbvio que isso acontecesse, né, em algum momento na minha vida. Então, eu fui voluntariar com crianças na favela da Vila Prudente, nessa ONG, que se chama Arca do Saber. Eles fazem um trabalho incrível com as crianças, eles recebem as crianças em contraturno escolar. E aí depois, né, nessa biblioteca em Recife, quando eu cheguei em Detroit, eu fui trabalhar na Freedom House, que acolhe refugiados e as pessoas que estão lá solicitando asilo. E aqui eu falei, pombas, né, também preciso fazer alguma coisa. Fui trabalhar numa instituição que se chama Restos du Cœur, que foi fundada há 40 anos por um comediante francês. Era uma coisa para ser... que era temporária, que era só
causa daquele inverno, que tinha sido um inverno muito rude, tinha muita gente necessitada, e a associação tem 40 anos, e aí agora eu tô numa outra que eu vou começar a atender as pessoas que vêm, que precisam de ajuda, que precisam conversar, contar e procurar auxílio. Mas eu acho que todas elas têm um ponto comum, que eu cheguei à conclusão, eu comecei a fazer voluntariado, eu tinha 42 anos. E aí, eu estava num ponto da minha vida que eu tinha a minha vida emocional, né, estabilizada, porque eu era casada, ainda sou. Meus filhos estavam bem na escola e tal. Eu tinha perdido o meu trabalho. E aí eu precisava dar um outro sentido, na verdade, foi a maneira que eu encontrei para dar um sentido para esse trabalho que eu tinha perdido, depois de 17 anos fazendo a mesma coisa, apesar de ter sido em lugares diferentes e tal, como eu falei. Foi uma maneira de dar um sentido. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caraca, eu posso retribuir o que eu já ganhei? Porque eu parei para olhar para trás e falei, pô, eu já ganhei muito, porque, não vou mentir, quando eu perdi o trabalho em 2014, eu fiquei super mal. Né? Eu fiquei muito mal, apesar de saber, não foi eu perdi porque eu era incompetente, porque eu fui mandada embora, etc. Não, perdi porque era um contexto de crise, mas eu perdi, né? Eu perdi meu referencial. E aí eu fui ressignificar tudo isso, né? Eu falei, eu posso fazer diferente. E aí foi a minha maneira e continua sendo, na verdade, a minha maneira de retribuir tudo de bom que eu recebo, o que eu tenho recebido, né? De ter tido lá atrás, né, uma família que me ensinou que honestidade é acima de qualquer coisa, integridade acima de qualquer coisa, ajudar o próximo, que são valores de um monte de religião e de quem não tem religião também, de estender a mão para quem está precisando. Então eu fui... e quando eu paro para pensar, a hora que você me perguntou isso, eu pensei na minha mãe, que minha mãe foi diretora de escola na rede pública de São Paulo durante muitos anos. Ela foi professora, depois ela foi diretora. E quando a minha mãe faleceu, tem uma coisa que minha mãe faleceu há 19 anos. E foi uma coisa que me marcou muito. Foi uma senhora tocar a campainha na minha casa, que eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. E ela era avó de um casal de alunos da escola onde minha mãe era diretora. E ela foi lá só prestar as condolências dela, porque ela falava assim, a sua mãe me ajudou muito. Ela falou, tudo sempre que eu precisava de alguma coisa, eu vinha aqui falar, eu ia lá falar com a diretora, ela falou para nós, para mim e para os meus irmãos. E ela sempre me dava uma coisa, no dia seguinte, se eu falava para ela que as crianças estavam precisando de roupa, dali uns dias ela já arrumava a roupa para mim. E aí se eu falava para ela que as crianças estavam precisando de não sei o que, ela dava um jeito, ela me ajudava. Então só vim falar para vocês que eu gostava muito da sua mãe, que ela me ajudou muito. E aí eu fiquei pensando, eu não sabia disso, na verdade. Eu sabia que a minha mãe sempre teve uma coisa de a educação vai mudar o mundo. Ela não batia, né? Ela dizia, todo mundo precisa estudar, todo mundo, ela sempre lutou pela educação de qualidade. E ela achava que o ensino público tinha que ser valorizado, quem trabalhava no público, etc. Mas esse lado dela, de que ela fazia além do papel que tinha sido dado para ela, eu não sabia, só fiquei sabendo depois que ela morreu. E aí, essa mulher me tocou muito dela dizer para mim, ela me ajudou muito, né? Sou muito grata. E agora o que eu vou fazer sem ela, né? Eu pensei comigo na ocasião, eu falei assim, imagine eu, né, minha senhora? Mas, então acho que assim, é coisa que a gente, na verdade, vai ao longo do caminho absorvendo, que a gente vai aprendendo com o pai, mãe e com as pessoas que estão à volta, que a gente acho que não se dá conta naquele momento que a gente foi integrando aquilo tudo, né? E eu tenho assim, eu acho que são essas duas coisas, essa coisa de ajudar o outro. E outro dia alguém disse pra mim, você exala amor. Eu falei, nossa. E aí eu fiquei pensando no meu pai, né? Porque meu pai era um cara assim, parei pra pensar e falei, mas de onde que vem isso, né? Meu pai era assim, meu pai chamava, por exemplo, os sobrinhos de filho e de filha. E eu, sem querer, fiquei com essa coisa também. Às vezes falo para minhas sobrinhas filha. Até que um dia uma delas falou assim pra mim, tia, o meu pai chamou os seus filhos de filho, mas não é filho, é sobrinho.
A gente criou essa mania, porque essa é uma maneira afetuosa. Então, acho que assim, quando você me perguntou desses valores, eu acho que são essas duas coisas que a gente vai herdando dos 50-50 que a gente né? E que a gente vai fazendo meio sem querer, sem perceber, e que a gente vai passando para frente. Espero que eu esteja passando para frente, né? Mas... E é verdade, porque a gente sempre pode ajudar, sempre, assim. E nos dias atuais tem meio que essa ideia de que é muito corrido, né? É muito desafiador a gente sobreviver, mata um leão por dia, sim, e você consegue fazer alguma coisa por alguém, assim, né? Então, eu acho que isso é bem bacana da gente falar sobre isso. Foi assim que esse canal ele tem essa proposta também, né? A gente está falando com as pessoas que estão morando fora e de alguma forma a gente está trazendo um aconchego, né? Está trazendo um pouquinho da nossa cultura e também está falando sobre... Todo mundo se sente da mesma forma, meio que fora do ninho, né? Sim. Quando a gente sai. Então, assim, essas angústias que a gente passa, né? E também as delícias, né? Essa forma de compartilhar também é uma forma de fazer com que as pessoas... é uma contribuição, né? Que eu vejo assim, dessa forma, e eu acho muito bacana quando alguém consegue aplicar isso, sabe, na sua vida. Acaba sendo uma inspiração, né? Para as demais, né? Sem dúvida. Que bom. Essa coisa, eu acho que é exatamente isso que você acabou de falar, acaba sendo uma desculpa as pessoas dizerem, eu não tenho tempo. Tem, se você quiser, você tem tempo. Ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas perdem um tempão, ficam ali no celular e bisbilhotando a vida alheia. Cada um, mas assim, usar isso como desculpa, de falar não faço porque eu não tenho tempo, eu acho que é uma desculpa. Né? Tempo a gente tem, a gente só dá uma ajeitadinha nele que a gente consegue encaixar, essas coisas. Onde há vontade há meios, né? Já não se falava assim. Como que é essa visão? Aqui nos Estados Unidos, essa visão do voluntariado é super valorizada, né? Então, tanto que você até consegue... benefícios, né, quando você vai aplicar para as faculdades, se você demonstra que você tem um trabalho voluntário qualquer que seja. Como que é aí na Europa isso? Não tem o mesmo, eu diria que não tem o mesmo peso que tem aí, né, porque na verdade, aí as crianças são até que obrigadas a fazer, né, na escola eles têm aquela, não sei se os filhos de vocês já estão nessa idade, mas os meus que estavam na high school, eles têm umas horas de voluntariado que eles precisam fazer, né? Para algumas matérias, se a minha memória é boa. Aqui na França não tem isso. Na verdade, eu vejo mais as pessoas mais velhas fazerem voluntariado do que os mais jovens. Por exemplo, essas duas ONGs que eu participei, né? A que eu participava e a atual, são aposentados, o que eu acho maravilhoso também. Eu falei para o meu marido, eu falo, as pessoas nessa idade, né, porque assim, tem a presidente dessa associação que eu vou atualmente, ela tem quase 80 anos, e a gente podia falar, né, uma pessoa com 80 anos podia estar lá querendo ficar tranquila em casa, no sofá, e não, ela está lá ajudando as pessoas, eu acho isso formidável. Então, eu acho que assim, não tem o peso que tem aí nos Estados Unidos, que as crianças desde pequena, elas vão sendo criadas para fazer isso, mas tem sim, porque aqui tem muita associação e as coisas giram em torno das associações. Por exemplo, os esportes são associações que coordenam, e um monte de coisa assim nas cidades, principalmente nas cidades pequenas aqui na França. Se não fossem essas associações e esses voluntários, as coisas não fluiriam, né? Quem está longe dos grandes centros. Bacana. E como que é a comunidade brasileira aí? Conta um pouquinho pra gente. Vocês vão rir, mas eu não conheço muito a comunidade brasileira aqui, na verdade. Assim, aqui onde eu tô, engraçado, porque aqui onde eu tô, eu não tinha brasileiro nenhum, né, há
quando eu vim para cá há 20 anos atrás, logo depois que eu me casei, e mesmo há 30 anos atrás, eu não via brasileiro. Hoje tem muito brasileiro por aqui, eu sei que tem bastante brasileiro. Mas como eu estou um pouco longe de Paris, eu estou numa cidade pequena, afastada, eu não tenho muito contato com brasileiro, não vejo muito brasileiro aqui. A não ser quando eu diria que, entre aspas, eu procuro. Então, por exemplo, caí de paraquedas numa confeitaria brasileira outro dia. Achei o máximo, saí correndo, falei, não, nós vamos lá comer feijoada. É uma menina que faz pratos no meio-dia também, faz doce e tal. E aí a gente foi comer feijoada num sábado lá, porque eu falei, não, a gente tem que ir lá conhecer. E aí, então assim, meu contato com a comunidade brasileira é mais nessas ocasiões, assim, né, de procurar uma coisinha que eu tô com vontade, ou show, porque eu nunca fui a tanto show de artista brasileiro quanto eu tô aqui. Ah, que bacana. Já vi seu... porque eu falei, é a vantagem, né, eu tô aqui pertinho de Paris, e esses artistas brasileiros vêm pra cá e fazem show em sala que não é aquela coisa imensa, né, que nem eles fazem show no Brasil, que a gente vê eles pequenininhos lá na tela. Então, assim... né, é uma coisa que... E aqui é a vantagem. Então, assim, são teatros menores. O ano passado a gente viu Nando Reis, a gente viu Vanessa da Mata, a gente viu Marisa Monte, tudo gente que eu adoro, assim, eu falo, que delícia! Daqui a pouco a gente vai ver Seu Jorge. Ai, que legal! Aqui em Minnesota a gente tem, inclusive, tem a Câmara de Comércio, né? Então, o pessoal promove bastante evento, tem muitos artistas brasileiros, assim, independentes, né? Então, assim, tem muito... E também tem muita gente que tem uma profissão, mas é bom em cantar, é bom em tocar, mas não viveu da arte, então acaba entrando nessa cultura brasileira aqui. Então, assim, eu considero, em comparação a Michigan, por exemplo, aqui a gente tem muita, a comunidade é forte, tanto quanto Michigan, mas aqui a gente tem muito evento brasileiro, não de artistas famosos, né? Nós artistas, eu falo nós artistas aqui. Então, assim, é bem diferente essa comunidade aqui. Né, Fê? Fala um pouquinho da sua aí. Aqui em Michigan, apesar de ter muito brasileiro, né, os brasileiros, a maioria está aqui por causa das indústrias automotivas, né, então, que trouxeram os brasileiros para cá, mas não é um lugar para onde os brasileiros falam, opa, vou morar em Michigan, né, porque é frio, né, gente, é bem frio, apesar assim que no verão é lindo e tal, mas não é um ponto turístico, assim, não é um lugar onde... Então, quando tem artistas brasileiros, eles vão para onde estão os brasileiros, né? Que aí seria Miami, né? O pessoal da Flórida, também em Boston também tem uma comunidade de brasileiro grande, assim. Mas aqui, assim, bem difícil de ter... Toda vez que tem alguém, assim, solta turnê, eu vou ver, assim, Michigan não tá no meio. É triste, né? No máximo ele vai para Chicago, né, Chicago. A gente dirige 4 horas. Meninas, assim, eu vou sair um pouquinho do roteiro, porque eu queria falar sobre um assunto que a gente só pincelou e que eu acho bem importante, que é falar sobre o etarismo. Assim, o que acontece? Aqui nos Estados Unidos... Eu não percebo muito isso, porque talvez as pessoas têm 2, 3 trabalhos, né? Meu padrasto, por exemplo, tem quase 70 anos, ele é aposentado e ainda trabalha em 2 empregos. A minha mãe, da mesma forma, é 70 mais e trabalha. Então, apesar de eu ter 50, eu também trabalho numa profissão que as pessoas não ligam muito para a minha idade. E também sou artista, né? Sou dançarina, então acaba que isso dilui um pouco. Mas quando eu morava no Brasil, eu passei por situações e que hoje eu entendo que poderia ser etarismo, sabe? E aí a gente talvez não tinha nomeado isso ainda, mas eu trabalhava numa multinacional e quando eu completei 40, 42, eu lembro da empresa estar fazendo uma reviravolta e ela estava, sem mencionar, mandando embora as pessoas 40 mais. E contratando pessoas mais novas, com menos experiência, mas talvez que pudessem dar, entre aspas, mais sangue pela empresa durante mais tempo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que você sente isso
ou no Brasil ou nos Estados Unidos, mas como você vivencia isso aí na França, porque você mencionou que aí que o etarismo aí realmente é grande. Na verdade, assim, foi muito louco, assim, porque eu não imaginei que eu falo francês, né, há 30 anos, não tenho problema nenhum com a língua, não tenho uma barreira cultural, já tinha morado aqui algumas vezes, então eu falei, vai ser fácil, né? E aí, não, né? Mandei currículo para um monte de lugar, não recebi fiz uma única entrevista, sei lá, devo ter mandado uns 80 currículos. E aí, quando eu fui procurar ajuda, no sentido de ter uma associação que ajuda e tal, o cara que me atendeu foi até engraçado, porque ele falou, não me leve a mal, eu sou mais velho do que você, ele falou pra mim. Mas o problema um dos problemas é a idade. Eu falei, oi? Porque assim, é muito louco, né? Vou fazer 53 esse ano, mas na minha cabeça eu não tenho 53. Assim, eu, né, continuo nessa de que, sei lá, na minha cabeça ainda tô com... Claro que de vez em quando o quadril fala, opa, você já tem 53, não tem mais 3. Os joelhos também, os joelhos não mentem. Né? Mas é aquela coisa assim de que a energia ainda tá aqui, né? Não tô, mesmo porque aqui na França eu ainda vou ter que trabalhar bastante para poder querer, né, para poder requerer aposentadoria. Aqui hoje a aposentadoria na França são 64 anos, então tem uns par, né? Como diz na minha terra, uns par de anos para trabalhar. Mas foi muito maluca essa história, assim, né? De dizer, pô, tô velha pro mercado, né? Apesar, e as pessoas, quando eu conto isso aqui, eles falam assim, mas como assim? Com toda a experiência que você teve, com as línguas que você fala, como assim? Eu falo, então, não sei também, né? E aí é muito maluco. E nos Estados Unidos, realmente, como você está falando, não tem isso. A gente não, a gente vê, até a gente fala, nossa, mas essa pessoa podia estar em casa tranquila, né? Não precisava estar trabalhando. Quando a gente vê, o que me chamou muita atenção nos Estados Unidos foram aqueles senhorzinhos e aquelas senhorzinhas. No Dollar Tree, né? Senhorinhas. Não, no Costco. No Costco também. Distribuindo, né? Fazendo a distribuição para você, a degustação do produto e tal. Você fala, né? Podia estar em casa descansando. Mas é uma outra questão econômica. Exato, e tal, mas... Aqui, né? aqui é protegido por lei, né? Isso é uma grande diferença, né? Assim, existe uma lei que proíbe, você, por exemplo, não precisa colocar a sua idade no currículo. Você não precisa mencionar e também não pode ser perguntado, né, durante as entrevistas. Aqui também não. Só que quando você olha no meu currículo e você vê que eu trabalhei de tal ano a tal ano em tal lugar, você logo deduz. Sim, mas a idade das pessoas. Eu não sei, eu tô imaginando aqui. Existe uma cultura aqui americana, não estou falando se é bom ou se é ruim, tá? Estou falando o que acontece. Uma cultura do processo, né? Que é muito forte aqui, né? Eu não sei como é aí na França. Então, qualquer motivo que você se sentir prejudicado, né? Mesmo que você não colocou no seu currículo a idade, enfim, mas você achou que na entrevista você foi prejudicado de alguma forma, você pode processar. E ninguém quer receber processo, né? Então, eu acho que talvez possa ser um dos motivos de dar uma segurada, né, com relação a isso. Isso é uma coisa. E a outra coisa é o plano de saúde, né? Como todo mundo sabe, aqui nos Estados Unidos você não tem amparo nenhum. Então, se você quiser ter um plano de saúde, você precisa trabalhar, né? Então, por isso que a gente vê as pessoas idosas, né, trabalhando. Eu penso assim, que trabalhar enquanto você tem saúde, sabe? Eu acho que é uma contribuição que você está fazendo e pode ser um trabalho voluntário, não necessariamente, né? Pode ser um trabalho pesado de muitas horas, né? Mas sempre é possível contribuir, né? Agora, eu acho que também aqui vai para um outro lado que é uma questão de necessidade. Por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha no supermercado aqui do lado da minha casa, e tem um senhor que trabalha no supermercado, ele tem mais de 70 anos, ele escuta bem mal, assim, ele já
ele deve estar perto dos 80, assim, ele mora no carro. Ele mora no carro dele, no estacionamento do supermercado. Nossa. Então, né, a gente tem as duas situações, né? Mas sabe o que eu fico pensando? Quando eu penso em etarismo, o que me deixa chateada é porque a pessoa simplesmente desconsidera toda a experiência prévia que você já teve. É óbvio que hoje, uma pessoa que não nasceu na era da internet, né? Como nós não nascemos, a gente competia até com os nossos filhos. Meu filho tem 12 anos. Tem coisa que ele percebe que eu não percebo. A gente entende essa discrepância, mas isso não diminui a minha experiência, sabe? E às vezes eu sinto que essa é a questão. É subjugar aquilo que você já teve, até de jogo de cintura, né? Porque a sua vivência não pode substituir... Aliás, a tecnologia não pode substituir a sua vivência. Tem que ser as duas coisas juntas, porque você tem que ter o seu jogo de cintura, ele vai te ajudar em algum momento, que às vezes a pessoa mais nova, ela não tem o jogo de cintura, não é de maldade, porque ela não passou por isso antes, ela não sabe como passar por aquilo, como a gente também não soube lá atrás, sabe? Então, assim, desprezar a sua vivência, eu acho que é muito frustrante, sabe? Eu acho, claro, que tem lugares que reconhecem, sabia? Não, sim. No sentido de que dá preferência para contratar pessoas com mais experiência, porque também a gente tem essa questão da juventude, dos problemas atuais, né? Do não comprometimento, né? De querer resultado muito rápido, né? Tem também esse outro lado, né? Mas eu acho que isso ainda é raro. Né? Dessa coisa de... porque assim, a gente tem visto aqui, eu não sei no Brasil, mas a gente tem visto aqui na França que as pessoas 50 a mais têm tido muita dificuldade em se recolocar no trabalho. Não tô nem falando de gente que nem eu que saiu, foi pra lá, não, mas se a empresa, sei lá, faliu, né, teve um problema, a pessoa foi mandada embora. As pessoas têm muita dificuldade em se recolocar depois dos 50 tipo de anos. Serviço. Muita dificuldade. Exatamente por essas razões que a Clarissa falou, que a gente tem a impressão que a gente, porque a gente é mais velho e não nasceu com o telefone celular na mão, não vai saber se adaptar, não vai saber fazer. Eu diria que assim, a gente tem outras qualidades, porque eu acho que assim, o ideal é o equilíbrio, óbvio, né, das coisas. Um pouco de jovem, um pouco de médio, um pouco de mais velho, porque a gente que é da era da Barça, a gente sabe buscar, porque essa galera, eu brinco com os meus filhos, eles falam, ai mãe, mas é tudo imediatista, né? Tudo que você quer fazer, você entra lá na internet, procura, não tem aquela paciência de procurar, de pesquisar, porque ficou assim, o mundo é muito imediatista agora, né? Tudo é para agora. Então, a gente precisa e precisa de todo mundo, né? Eu vou um pouco mais longe do que a Clarissa falou. Vocês viram que o meu cabelo é assumidamente branco já faz algum tempo. E por opção, né? Eu falei, cansei. Eu tive cabelo branco muito cedo e chegou uma época da minha vida, em 2017, e eu falei, cansei, não vou mais pintar. E aí eu lembro que na época eu conversei com meu marido e falei para os meninos, e meu marido disse assim para mim, Juliana, se você não quiser até o último dia da sua vida ter que pintar, um dia você vai ter que parar, né? Se você achou que o momento é agora, faça, a decisão é sua. E aí eu fiquei pensando, eu falei, vou, né? Afinal de contas, se eu não gostar, é só pintar de novo. Mas assim, eu ouvi muita coisa, mas muita coisa. Do Covid para cá, na verdade, acho que as mulheres tiveram uma liberdade, né, com essa questão de assumir o grisalho, que não teve antes, mas como o meu foi um pouquinho antes, eu escutei assim, do tipo, nossa, mas você é tão nova, você vai ficar de cabelo branco? E era... O mais absurdo pra mim foi assim, nossa, mas você tem um corpo tão bonito, vai ficar com uma cara de velha. Meu Deus! Aí você ficou na dúvida, isso é um elogio ou não, né?
É bom ou não é? Segundo um comediante brasileiro, isso se chama elofensa. É um elogio com ofensa. Elofensa. É bom essa. Mas assim, é muito louco nessa história, porque assim, é aquela coisa que a gente discute. Por que é que o homem é bonito, é charmoso, ele ficou... Quando ele tá de cabelo grisalho, porque quantos elogios eles não recebem quando eles começam a ficar grisalhos? E a gente tem essa coisa de ficou velha, tá relaxada, tá desleixada e por aí vai, né? E o tal do etarismo tá aí também, a gente nem percebe, na verdade, que é ele batendo na porta, né? Mas você sabe que a gente falando sobre tudo isso, eu fiquei pensando, será que também tem a ver, eu não sei, como que tá a situação econômica no momento? Isso é até uma dúvida que eu tenho, né? Porque assim, aqui a gente tem esse problema de falta de mão de obra, né? Para sei lá, os trabalhos que não precisam de grandes qualificações, né? E aí, talvez por causa disso, por causa dessa falta, esse etarismo a gente, né, menos. Aí na Europa, como que tá a situação atualmente? Não na Europa, né? Mas assim, na França e também com as mudanças todas que estão acontecendo no mundo, né? Como que as pessoas estão se sentindo aí? Na verdade, assim, para algumas profissões, exatamente, para alguns setores, por exemplo, tudo que é restaurante, essas coisas assim, tudo que vai, né, nesse setor de alimentação, e tem muita falta. Tem muita falta, por exemplo, de pessoas para fazer os trabalhos mais básicos em hospitais, por exemplo. Então falta, né, o equivalente nosso do técnico de enfermagem ou do técnico lá que faz a limpeza e coisa. Essas coisas mais, exatamente o que você está dizendo, que não precisa de uma grande qualificação, precisa de uma qualificação, mas que não é aquele estudo que você fez 5 anos de faculdade, ou 4, ou aquela coisa assim. Existe falta, né? Essas coisas faltam pessoas. Mas os outros setores, eles estão muito mais em tensão, porque tem muita coisa que fechou-se aqui. Agora as coisas estão voltando, porque teve uma época aqui que tudo foi deslocado para outros lugares, para outros países mais baratos, né? Ou para o leste europeu, ou para a Ásia. Então, muita gente perdeu o trabalho aqui, né? Por conta disso. Agora, existe um ligeiro aceno e as coisas parecem estar querendo voltar, mas assim, a passos de tartaruga, nada que seja, e tem que dizer o que é, né? Essa onda de xenofobia que pegou o mundo, na verdade, é muito louco, porque eu não senti em hora nenhuma, nas minhas duas vindas para a França, que alguém olhava para mim com um olhar diferente por eu ser estrangeira. E dessa vez, eu até falei para o meu marido outro dia, eu dei risada, eu comecei agora a rir, porque eu sou partidária do você não pode com ele, junte-se a ele, então eu dou risada, né? Porque assim, o cara outro dia falou para mim, mas você tem sotaque, você é de onde? E nas últimas, é possível que eu tenha sotaque, não tem problema nenhum com ter sotaque ou não ter sotaque, mas eu muito mais ouvi durante a minha vida, nossa, como você fala bem francês, você não tem sotaque nenhum. E agora, nessa última, de 1 ano e meio para cá, eu tenho ouvido as pessoas me dizerem que eu tenho sotaque e quererem saber de onde eu sou. Então, eu não sei realmente se eu tenho sotaque. Eu falo pro meu marido, é possível que, né, com todos esses anos fora da França, agora eu tenha perdido a fluência que eu tinha antes e agora tenho, de vez em quando eu dei uma gaguejada, enroscada, e enfim, pouco importa, não tem problema nenhum com isso, de novo. Mas eu acho que assim, tem um olhar diferente do mundo com relação aos estrangeiros, então até quem não tem sotaque, as pessoas estão querendo ouvir o sotaque. Não estou dizendo que eu não tenho, não, mas entende o que eu estou dizendo? Tem uma coisa dessa, assim, de querer identificar o outro e quem é esse inimigo virtual que a gente está aí querendo combater. Né? E eu não tenho problema nenhum com isso, eu digo para todo mundo, eu sou brasileira e ponto, né?
e reivindico e tenho o maior orgulho das minhas raízes, né? Pensei realmente do que a Maria Fernanda, voltando a Maria Fernanda Cândido de novo, no trecho da entrevista dela, falando, depois que eu vim morar aqui, eu fiquei mais brasileira do que eu era, sou mais brasileira daqui do que eu era. Ah, que bom, e realmente... você já respondeu a nossa pergunta. Olha aí, querida. Não, foi ótimo, essa é uma pergunta que a gente faz para todos os convidados mesmo, assim, se essa experiência de morar fora te tornou menos ou mais brasileira e por quê? Muito mais, assim, muito mais brasileira, muito mais dando valor à minha terra, não só o Brasil. Eu sou, por isso que eu brinquei, né, que eu falei que eu sou pé vermelho com muito orgulho, e realmente sou, nunca fiz questão de disfarçar o meu R, porque dá para ouvir o meu R caipira interior. Aqui, eu tenho o maior orgulho dele. Porque eu acho que, assim, é o que a gente é, né, não adianta querer esconder o que você é, né? Eu sou assim, né? As pessoas na minha terra falam desse jeito, porque aqui agora eu moro fora, eu vou querer ter um jeito de falar diferente, ou de, enfim. E tenho realmente o maior orgulho de ser brasileira, e tenho certeza absoluta que foi a minha saída de lá que me fez mais brasileira e mais assisense. Tanto é que aqui, ó, vocês olharem aqui, ó, tem um quadrinho esse aqui é a vista da rotatória de Assis que tá lá. Então, quer dizer, tem algumas coisas que eu vou carregando comigo e tenho, assim, né? Os amigos dos meninos, por exemplo, que lá nos Estados Unidos tinham um francês, era engraçadíssimo. Quando os meninos chegavam da escola, eu sempre falava para eles, oi, meu amor! E esse amigo dos meninos que é francês, quando ele chegava em casa junto com os meninos, ele abria a porta de casa para me zoar e falava assim, oi, meu amor! Então tem essa coisa de ser. Mas você sabe que eu estava no aniversário conversando com uma amiga, ela é da Áustria e ela mora aqui já acho que uns 15 anos e ela está bem preocupada com essa situação toda da xenofobia, né, e tudo mais, né? E a gente conversando, eu falei assim, pensa que a gente não sabe, a gente está torcendo para que as coisas deem certo, né? Mas se der tudo errado, a gente tem para onde voltar, né? Pensa por esse lado, né? E aí ela falou assim, eu não sei se eu tenho para onde voltar, porque ela está preocupada com a Áustria, enfim, né? Sim. E eu não tinha pensado sobre isso, né? Porque o Brasil está tão longe disso que a gente não, né? Eu falei, olha, mas você pode ir pro Brasil, tá? A pessoa vai te receber super bem. A gente te acolhe. Você vai ser super bem recebida, você vai ter uma vida boa, comida boa, clima é ótimo, as pessoas são amigáveis. Pode ir pra lá, né? A gente tem outros defeitos, mas esse não, né? Ai, a conversa tá muito boa, viu, Ju? Não tô querendo parar, não, mas a gente tem que parar em algum momento. Então, assim, encaminhando para o fim, eu queria saber de você uma dica, uma frase curta, alguma coisa que você diria para os imigrantes brasileiros que estão fora ou para aquelas pessoas que decidem sair do Brasil hoje. O que você diria para essas pessoas? Nossa, acho que assim, as pessoas precisam pensar bem, né, antes de tomar essa decisão. Eu acho que não é assim uma coisa que a gente faça, não tô mais afim, vou embora daqui. Eu acho que não é assim, eu acho que a gente tem muita coisa boa no Brasil, como fora. Eu sempre brinco, as pessoas falam, né, muita gente pergunta pra mim, qual que é o lugar que você gostou mais de morar? Eu falo, acho que eu não sou capaz de dizer um lugar que eu gosto mais de morar. Eu gostaria de poder fazer um pupurri, sabe? Pegar um pedacinho de cada um e juntar num lugar só. Porque eu acho que o lugar ideal não existe. Eu acho que o lugar ideal é onde você constrói com carinho, que tem amor, que tem respeito. Eu acho que tem essa. Então, para falar, quem tem vontade de sair do Brasil, eu acho que assim, todo mundo, uma vez na vida, precisava ter essa experiência. Eu acho que assim, jovem, né? Terminou a faculdade, enfia a cara, junta dinheiro, vai trabalhar como au pair ou num restaurante, fazer alguma coisa em algum lugar, porque eu acho que a gente valoriza muito mais o que a gente tem quando a gente dá esse passo para trás, tem uma distância, mas eu acho que tem que ser planejado, não dá para ser uma coisa na louca. Eu acho que tem que planejar, não dá para a gente criar expectativa de achar lá o que a gente tinha aqui. Então, né, eu brinquei no início com a história do feijão e acho que é muito verdadeiro, né? Que nem
ou o francês que acha que vai ter o vinho ou o queijo em outro lugar do planeta e fica pondo defeito naqueles outros lugares que ele mora porque não tem o pão que ele gosta. Então, quer dizer, eu acho que assim, não dá para você querer achar nesse novo lugar o que você tinha anteriormente. Eu acho que assim, tem que ir de coração aberto para que essa descoberta seja legal e seja agregadora, né? Eu acho que quando a gente vai de coração aberto falando surpreenda-me, eu acho que a gente se surpreende positivamente e a gente aproveita da experiência quando é assim. Verdade. Legal, gostei. Foi ótima a conversa, adorei. A pessoa que fala mais que o Homem da Cobra, né? Eu falo isso, Homem da Cobra, o pessoal não conhece em Minas. Não, em Minas conhece, eu vi falando isso. Porque eu já várias vezes eu falei, nossa, fala mais que o Homem da Cobra. Queria saber a origem disso. Você é de onde, Fernanda? Eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo, capital? É capital, mas eu morei 8 anos em Nova Lima, ali vizinha da Clarissa, pertinho de BH. E olha só, eu falei mal de paulistano, olha aí. Não, mas paulistano tem essa fama. Não, a gente tem mesmo, né? Não se preocupe, né? Tem a fama. Não se preocupe, porque Minas Gerais é outro país também, então a gente chama Minas Gerais meu país. Em Minas também tem muita diversidade, né? O norte de Minas não é igual ao sul de Minas, né? É uma coisa... Não, totalmente diferente. Eu sou do norte de Minas. É por isso que você tem esse R assim, né? Uai, né? Uai. Ai, gente, então... Ô, Ju, foi ótima a conversa. Desculpa. Muito obrigada por você ter participado aqui do O de Casa. Imagina, eu que agradeço. Assim, super feliz, assim, com as suas contribuições, suas reflexões. Faz a gente pensar tanto, né, sobre propósitos, mudanças, histórias de vida e os perrengues também, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos também, assim, essa coisa de ficar mudando. A gente também mudou de São Paulo para Minas, de Minas para Michigan. Então, mas é o caminho, assim, né? É o caminho que cada um tem, né, das nossas histórias. Obrigada por compartilhar. Eu que agradeço. Foi muito, muito legal, uma experiência divertida, nunca tinha feito isso, mas foi bem, muito legal, assim, poder, eu acho que compartilhar e, assim, trazer, eu acho que ninguém é perfeito, né, a gente não é perfeito, as situações não são perfeitas, então acho que se a gente puder se espelhar em outros e realmente compartilhar com as pessoas e falar, ó, o que você está vivendo não é nada de anormal, né, você tá com vontade de chorar, chora, daqui a pouco passa, e eu acho que é bem isso mesmo, né? Essa coisa de compartilhar para que outros se sintam acolhidos, como você disse, né? Pelo caminho. É isso aí. E é isso, tem que cada um trilhar o seu da melhor maneira possível, né? Ai, muito legal. Obrigada, Ju, obrigada mesmo. Fê, fala seus recadinhos. Beijo grande para você. Vou dar uns recadinhos aqui. Então, primeiro eu queria dizer que todo domingo a gente tem um episódio novo no canal, de lembrar de se inscrever, apertar o sininho para ser informado, também fazer o seu comentário. A gente quer muito saber assim, o que o pessoal está achando dos episódios, né? Trazendo sugestões, super ajuda a gente aqui a ter ideias. Exatamente. Siga a gente também nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. No Spotify também estamos em áudio e vídeo. E no Spotify a gente traz uma lista que chama Inspirações O de Casa Podcast, onde a gente tem todas as músicas dos nossos convidados. Então, clica lá para você se inspirar. E é isso, pessoal. O O de Casa vai ficando por aqui. Tchau, pessoal! O de Casa! O de Casa!